Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais uma sexta-feira, onde nosso projeto está na nossa segunda live, falando novamente sobre carreira, sobre tecnologia. Então, juntando aí, fazendo uma coisa mais descontraída nessa tarde de sexta-feira. Estou aqui com a Tatiana Grego, minha esposa, e eu queria compartilhar aqui a ideia da gente falar hoje sobre desenvolvedor sênior, carreira de dev sênior. Então, a gente tem uma live com o título O que um dev sênior precisa ter, ou precisa conhecer, o que é um dev sênior em 2023. Olá pessoal, muito boa tarde. Mais uma vez, nosso segundo episódio no ar. E bom, como o Luiz já trouxe, vamos falar hoje sobre a carreira do dev sênior, né? Essa trajetória, o que esperar, o que não esperar. Como fazer para se desenvolver, e daí a gente separou aqui algumas pautas e algumas coisas que também já fazem parte da nossa conversa no dia a dia em casa. Pois é, somos nerds e conversamos sobre isso em casa. Pois é, dos temas que eu trouxe para cá, que a gente listou agora há pouco, então o que a gente tem aqui? Quais qualidades, assim, o que um dev sênior precisa ter, né? O que esse skill necessita? E assim, não só falando de soft skill, mas falando de hard skill também. Inteligência emocional, como é que se deve, o que ele precisa em relação à inteligência emocional para poder lidar no dia a dia como sênior nas atividades do dia a dia. Como demonstrar senioridade num currículo. Então, muitas vezes você tem a senioridade, mas não consegue colocar ela no currículo, não consegue transparecer essa senioridade no teu currículo. E se não vai no currículo, provavelmente também não vai na entrevista. Que é o próximo tópico. Como é que você faz isso na entrevista? Depois, essa é clássica. Com quantos anos um dev sênior é formado, né? Qual é o requisito mínimo para nascer um dev sênior? Será que o dev sênior de 2 anos de carreira ele existe mesmo? Esse é um tipo de coisa bem peculiar e bem traumático de se falar, mas é importante a gente trazer para cá. E quais os atalhos podem ajudar um desenvolvedor iniciante a trilhar essa jornada de senioridade? Massa. Bom, sejam bem-vindos, a ideia é que a gente bata esse papo. Eu quero ver se vocês me escutam bem, então vai pro chat. Você pode estar no YouTube, você pode estar no Facebook, pode estar no LinkedIn. Não importa o lugar, comenta que eu quero ver o comentário de vocês. Vamos começar? Vamos lá. Bom, estamos aqui no YouTube, estou vendo a galera. Mas não estou vendo a galera. Isso aí, massa. Bom, vamos lá, começando do início, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente vê que não existe só o sênior, existe o júnior, o pleno, o arquiteto. O que vai diferenciar esses caras? Bom, antes de tudo, né, quem sou eu aqui na fila do pão, para quem não me conhece, porque que eu estou aqui com o Luiz para falar sobre isso. Eu sou psicóloga, eu sou hoje consultora de gestão de pessoas, e trabalho com empresas e também com profissionais no 1-a-1 para a questão de desenvolvimento de carreira. Bom, então toda a minha carreira ela foi trilhada em empresas de pequeno porte, grande porte, enfim, diversos portes, e empresas nacionais e também empresas internacionais. E muitas das vezes onde o recrutamento e seleção, né, e tanto o recrutamento e seleção quanto o desenvolvimento de pessoas, ele fazia parte ali do meu escopo de trabalho. E dentro dessas empresas de tecnologia e telecom, que sempre assim, acabou sendo a especialidade das empresas nas quais eu trabalhei, e o que eu posso dizer hoje? Que a posição de júnior ela sempre foi muito mais desafiadora de se contratar do que uma posição de sênior, por diversos aspectos que a gente ainda vai desenvolver aqui ao longo desse papo hoje, né? E repete a sua pergunta? O que difere, né, o júnior, pleno, sênior, arquiteto? Por que o mercado é dividido dessa forma? E o que difere esses caras? Eu também tenho dificuldade de contratar júnior, sempre tive, tá? Agora, como eu estava lidando sempre com aspectos mais técnicos, a minha dificuldade é sempre entender se o que está sendo dito é mais jargão, é mais vi um monte de live, mas não sei fazer, ou se é de fato aptidão técnica. Beleza, você até pode resolver isso com exercício,
Mas eu já vi gente colando, acompanhando comunidade, sendo líder de comunidade. Eu vejo gente pegando exercício de trabalho, falando assim, cara, tem a prova aqui pra entrar numa empresa. O cara contrata outro dev mais sênior para fazer para ele o exercício lá da empresa XPTO. E aí o que acontece? Isso... O que eu queria falar sobre isso é o seguinte, a gente, sempre que eu vejo esse tipo de coisa, a gente faz um processo de comunicação e fala, cara, não é legal, a gente não aceita isso, mas eu acho que o ponto principal eu não gostaria de trabalhar com esse cara. Sim. Bom, então, respondendo, né, a sua pergunta, se a gente for trilhar uma carreira técnica, a gente fala ali, né, do júnior, do pleno, do sênior, uma carreira de especialista técnico. Porém, no meio desse caminho, a pessoa ela pode optar por seguir uma carreira de liderança, né, de gestão de pessoas. Aí onde a gente fala em carreira em Y, carreira em Y, e hoje em dia já se fala também na carreira em W, né, que é onde você tem essa maior possibilidade em transitar, né? Carreira em W? Como é que funciona? Você tem essa maior possibilidade em transitar entre um técnico, entre uma atuação técnica, uma atuação de liderança, voltar para o técnico, isso te dá uma maior flexibilidade, né? De seguir ali, ou não, você não precisa escolher e escolher isso para o resto da sua vida e ponto final, né? Tira um pouco daquela pressão de responsabilidade. Porém, quem acaba seguindo para a carreira técnica, dificilmente, hoje, pela minha experiência que eu vejo, ela quer ir para trilhar, né, ali um caminho mais gerencial, digamos assim. Mas acontece, e aí você precisa se preparar muito mais com o que a gente chama, né, de comportamentos, não só técnicos, mas também com relação a comportamentos, seriam as softs e as hard skills, digamos assim. Bom, então o que eu acho que define principalmente ali o júnior, do pleno e do sênior é essa maturidade. E eu, enquanto nessa posição de recursos humanos, de gestão de pessoas, eu vejo um grande desafio que o mercado ainda hoje prega, que é, né, aquele tempo. Um profissional de sênior, ele já teria ali uns 5 anos. Tá, mas qual foi a vivência dessa pessoa? Qual é a maturidade que ela tem de vida e de mercado para ela ser considerada realmente um sênior? Não é só, e passa muito longe, ao meu ver, só da tecnologia. Eu já vi muito profissional considerado como sênior, tendo cargo de sênior, mas se comportando como um júnior. Entendo. Eu acho que esse lance de tempo, já chegamos na polêmica, né? Já começamos na polêmica. Já começa na polêmica. Mas esse lance do sênior, o tempo, para mim, ele é só um norte. Então, o tempo, para mim, ele dá por exemplo, eu sei que eu não consigo fazer um bolo em menos de, 40 minutos. Hipoteticamente aqui, eu não sou cozinheiro. Mas, nunca fez um bolo, né? Nunca fiz um bolo. Mas eu sei que não. Pelas receitas que eu vi, não dá pra fazer um bolo em menos de 40 minutos. Sei lá. Então, o que eu consigo dizer é o seguinte, com 40 minutos, só com 40 minutos eu tenho um bolo, com 20 não dá. Sim. Não quer dizer que se eu errar os ingredientes, eu vou ter um bolo de fato aos 40 minutos. Sim. Então, eu posso ter errado. Uma coisa. Exatamente, entendeu? Então, quando eu olho pro sênior, eu falo assim, beleza, o mínimo de tempo é só para definir um corte fácil da cabeça. Geralmente, quando a gente olha para esses problemas, o que a gente quer, olhar para um currículo, olhar para um perfil, é achar pontos de incongruência, achar pontos que não são compatíveis. Então, quando você vê um sênior com 2 anos de carreira, você já descarta de cara, porque não faz sentido. Porque não é possível se formar sênior com esse tempo. Então é fácil de você saber, beleza, isso aqui eu não preciso prestar atenção nisso. Então é dessa forma, muitas vezes, que a coisa acontece. É você achar esses pontos. Por exemplo, essa semana foi quando eu fiz um post sobre carreira, não lembro qual era o contexto, mas logo em seguida veio alguém no comentário, que me chamou no privado, falou, cara, avalie meu currículo aqui. Quando eu olho pro currículo do rapaz, ele falou, cara, tô como dev júnior ou estagiário ou algo do gênero. Ele falou, será que tá bom, eu já consigo passar para júnior? Quando eu olhei o currículo do cara, eu falei, cara, aquilo é um currículo de um pleno quase sênior. E qual é o problema disso? Se ele tá como júnior ainda,
Ou ele tá numa empresa super arrombada, super aquela zoada, ou o problema é que os skills que ele colocou ali, ele não tem conhecimento de fato. Ele não tem vivência naquilo de fato. Ele, uma vez que ele trabalhou um dia, meio dia, 1 hora no projeto que tinha, que ele começou a botar no currículo, começou a entupir aquilo ali, então é muito discrepante. Você olha pro currículo do cara e fala, cara, esse currículo aqui é de um sênior, de um pleno sênior. E não faz sentido. Tô falando de hard skill, tá? Tô falando nem de soft skill, não. Sim. Pela quantidade, volume, você fala assim, cara, ele não tem tempo de carreira, sendo júnior ou estagiário, para ter essas experiências. Não faz sentido. Ou é um prodígio, também pode ser um prodígio, mas não parecia ser o caso. Bom, isso chama atenção. São coisas que quando a gente pega um currículo, faz uma entrevista, vão chamar atenção. E geralmente, quando você pega um currículo assim, eu principalmente, é onde eu vou massacrar no técnico. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero de fato entender se aqui, todas aquelas, o que ele sabe de cada coisa. Então, claro, vou pegar ali as principais, as que mais me chamam a atenção, as que são mais complexas, para poder validar esse cara. Muitas vezes a gente pega muita mentira, esse é o ponto principal. Quando a gente avalia currículo e avalia... A prática. Não, é a entrevista. Tá? É um pensamento linear que não cabe mais ter, né? E assim, o processo seletivo hoje do sênior, ele é um processo mais robusto, digamos assim, né? O último processo seletivo que eu conduzi foi para um desenvolvedor sênior Python, que era para trabalhar em projetos lá fora, dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, e assim, foi muito difícil. A gente tinha um pipeline de candidatos de uma lista que ultrapassou 150 pessoas. E a gente teve 2 pessoas aprovadas. E aí, o que eu quero dizer com esse processo robusto, né? Porque passava por uma seleção inicial de currículo, ia para uma segunda etapa com uma entrevista com os avaliadores. Em terceiro lugar, uma entrevista já com uma pessoa técnica, mas só um bate-papo. Depois, isso ia para avaliação da empresa lá fora e fazia uma entrevista novamente com o RH, mais uma nova entrevista com uma pessoa técnica e ia no final para uma atividade de pair programming, né? Onde ali eram dedicadas de 3 a 4 horas de programação conjunta com a equipe. E nessa etapa em específico, muita gente tomava pau. E para vocês terem uma ideia, 150 pessoas no nível sênior. Quantos desses 150 mais ou menos chegaram na fase do pair programming? Boa pergunta. Eu diria em torno de uns 5. Tá. Não foi mais do que isso. Tá, então em 8 meses de projeto. Você está me dizendo que o filtro maior não era o pair programming, então? A gente tinha um filtro muito grande do inglês, obviamente. Mas quais eram os maiores filtros para esse cara não chegar? Inglês e filtro... Dos 150, inglês barrava quanto, sei lá? Inglês barrava 90%. Então, 90%. Sobrava 25, 20... Que aí ia depois para essa segunda etapa e aí já tomava pau, não... E a segunda etapa tinha o quê? A segunda etapa já era uma conversa, não necessariamente, era uma conversa mais técnica. E a partir daí, quem chegava na última etapa de programação mesmo, do teste técnico, não conseguia passar. Entendi. E qual era o tipo de feedback médio para esse cara que não passava no técnico? Não conseguia alcançar a expectativa das pessoas que estavam lá, dos não era claro, do projeto. Não era tão claro o que aconteceu, não, né? Não. Entendi. Não conseguia desenvolver as atividades que eram propostas. Né? Então, assim, muito complicado. Tudo bem, posso estar falando aqui de um projeto muito específico, onde realmente foi muito difícil, algo talvez fora da curva, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Entendi. Boa parte, assim, dos profissionais hoje que trabalham na área técnica selecionando encontram esse problema, né? De mentir, de muitas vezes chegar numa entrevista e não saber apresentar, né? Se apresentar, se vender, falar
como que, assim, ele é capaz de estar naquela posição, de ter passado por diversas empresas e diversos projetos, e ele não conseguir dizer com clareza como que ele resolve problemas. Entendi. Eu em 2017, 16 para 17, eu tinha demanda de contratar arquiteto. Então, eu era head de ofertas de inovação, eu tinha que contratar arquiteto para trabalhar com a gente. E foi uma dificuldade absurda contratar arquiteto. A gente não conseguiu, se levou, enfim. O resumo da ópera é que a gente foi capando o requisito até contratar um sênior. Então, cara, requisito de arquitetura, o que a gente queria? Primeiro eu queria container, primeiro eu queria um cara mais agnóstico, que não fosse aquele enlatadinho com pensamento de só trabalhar no Windows. Eu precisava de alguém mais, com uma experiência mais abrangente, para os casos dos nossos clientes. Nossos clientes eram... primeiro o time inteiro da empresa era Java, a gente era uma equipe .NET, mas eu precisava que esse cara pegasse os clientes que também vêm de um histórico Java. Então, mesmo que a gente fizesse coisas em .NET, eu precisava de uma cabeça mais aberta. E, cara, era uma dificuldade, gente mentindo na entrevista, era muito dev, que não tinha não tinha feito nada de arquitetura, nem trabalhado como arquiteto em lugar nenhum. E não é que tenha a função de arquiteto, mas ele não tinha exercido o papel. Uma das coisas naturais quando você é dev, quando você vai fazer o pulo de dev para arquiteto, é você desenhar arquiteturas ou trabalhar com arquitetura ainda como dev, ainda no papel de dev. Então você primeiro exercita, acontece muito com liderança também. Primeiro você lidera para depois o teu cargo de fato ser adequado. É um processo comum. Porque nesse processo de transição você se adapta, você está em teste naquela nova carreira ou naquele novo job description. E o ponto é que o que eu sentia era que, cara, a maior parte nem isso tinha feito. Era a galera que estava motivada a botar um currículo para ver se passa, para ver se cola. E muitas vezes o que a gente teve que fazer foi descer o sarrafo, reduzir a quantidade de requisitos para poder dar um jeito de botar para dentro do jeito que dava. O problema disso é que, cara, não alcançava. A gente chegou a contratar, passou um ano com um rapaz e assim, e foi dolorido, porque no final das contas não era um ano muito tranquilo e, enfim, e não tinha tantas outras vagas no mercado, mas tivemos que cortar. Mas daí você acha que isso você está falando só de aspectos técnicos? Não. Quando que você percebe que os aspectos técnicos se misturam com essa questão do comportamento? Cara, é quando não pede ajuda, é quando o cara se enfurra, assim, o cara tá muito tempo sozinho, não reclama que não tá performando, porque assim, muitas vezes, se ele reclama... Eu, por exemplo, quando chego numa empresa, cara, quer ver um exemplo? Numa empresa que eu fiquei em 2016 a 2019, todo mês de janeiro era um trauma pra mim, porque mês de janeiro não tinha nada pra fazer. Tipo, não tinha um projeto, um cliente, tinha nada, tipo, seguradoras estavam paradas, estavam praticamente quase que de férias, e o mercado, assim, não tinha novo projeto para fazer, cliente para visitar, tinha nada para fazer. Okay. Era um desespero, entre Natal e início de janeiro, era um desespero. Eu falei, cara, eu ficava pentelhando, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Tipo, o que tem para fazer? Porque isso me incomodava, que eu não estava performando. Porque eu naturalmente entendo que se eu não performo, eu não tenho valor para a empresa. Então, muitas vezes era isso que eu sentia. Esse cara, por exemplo, que teve que demitir, ele passou um ano, assim, não patinou o tempo todo e pouquíssimas vezes deu algum feedback. Mas esse feedback era recíproco? Porque essa é uma falha que eu observo muito no mercado. Assim, se a gente falar de todas as empresas que você já trabalhou... Pode ser erro meu. E que tinha, de fato, uma política, né, de gestão de pessoas, onde talvez nem mesmo oficial, ótimo se fosse oficial. Zero. Só teve uma, né? Só, se ter. Ótimo se fosse, assim, se fosse oficial, né, um programa da empresa, mas a gente sabe que não é. Entendi. Muitas vezes isso não acontece, então é papel do líder ali, do próprio gestor, de ter esse feedback contínuo. Mas também não é só um papel do líder, é um papel da própria pessoa, enquanto funcionário, de buscar esse feedback. Tá, vou... Porque um ano ficar ali escondidinho, ano. Vou assumir a culpa, tá? Não precisa se culpar. O ponto era, eu não sabia dar esse feedback. A verdade era essa. Ótimo.
tá? Eu não sabia dar esse feedback, eu estava incomodado com a situação, e o que eu fiz com isso foi dar tempo ao tempo. Às vezes precisa de mais tempo, às vezes precisa de, sei lá, tá com problema em casa, às vezes tá com alguma situação, tem alguma coisa acontecendo aí que tá bloqueado. Tá, mas o seu tempo não é o tempo dele. Mas eu tô sempre dando apoio e, cara, tô aqui para ajudar, tira dúvida. E o cara tava lá imerso no mundinho dele. Esse era meu problema. Então esse era o problema que eu tinha. O cara tava imerso no mundinho dele. Quando eu ia fazer uma cobrança mais objetiva, eu falava, cara, quero o resultado. O que você aprendeu daqui? Tá safo para você colocar isso aqui e subir num cliente, fazer alguma coisa? Enfim, a gente tinha um projeto, um dos projetos que a gente tinha era um projeto de bot. O projeto de bot era basicamente um pipeline de processamento de mensagem. Então a gente recebia via evento e era um pipeline todo baseado em event driven. Então, um step by step, com etapas flexíveis, onde você podia plugar etapas no meio do caminho que são processadores de coisas específicas. Então, chegou, por exemplo, uma localização, esse cara intercepta, lida com ela, enfim, e incorpora isso no fluxo do bot. Então, essa era a ideia do projeto. E, cara, o cara patinava no Docker, patinava no RabbitMQ, patinava enfim, em tudo. Patinava na arquitetura do projeto. Tudo que era possível era patinava. Mas ele já tinha uma experiência como arquiteto. Esse era um ponto importante. Tudo bem, mas aí talvez a experiência que ele tivesse tido anteriormente já não era suficiente para a posição que ele estava ocupando agora, nesse projeto, nessa nova realidade, digamos assim. É isso que acontece muito. A gente entende o que a pessoa já fez, acredita, né, que ela possa ter um potencial para desenvolver num outro ambiente, mas a gente tem que entender que os ambientes são diferentes. Eu imaginei que com o tempo ele fosse performar. Quando chegou mais ou menos em 9 meses, 9 meses, já começou a decadência, falou assim, cara, não vai dar. Sim. Aí esperou mais quase um pouquinho, mais uns 3 meses, para ver se tinha algum resquício de solução, até que não teve jeito. Sim. E gastamos muito com esse problema. Isso é interessante, porque esse exemplo que você trouxe, isso se replica diariamente em, sei lá, não vou chutar aqui, em boa parte, na grande maioria das empresas, das equipes, né? Ou seja, a pessoa não tem uma autoconsciência, não pede ajuda. Por um outro lado, você também tem um par ou um líder que também não foi treinado para te oferecer ajuda, e aí o negócio acaba descarrilhando, né? O que deveria ser algo ali organizado, né? Tendo um padrão mesmo de desenvolvimento, porque eu, Tatiana, acredito muito no seguinte: sempre tive esse pensamento e nem sei de onde veio esse pensamento. Mas eu sempre usei isso para minha própria carreira, né? Enquanto a empresa não me dava subsídio para que eu me desenvolvesse, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu, enquanto júnior, eu, enquanto estagiária, eu, enquanto pleno, sabia que eu queria ocupar uma vaga de liderança e me moldei, me treinei e sempre busquei por fora. Não esperava a empresa vir me pagar, não esperava a empresa vir me treinar, mas essa é uma característica minha, que eu entendo que boa parte das pessoas não tem. Agora, então talvez isso tenha agilizado o meu processo. Então eu acho que ter essa visão de longo prazo e saber o que você precisa fazer, os próximos passos para você alcançar uma senioridade, porque assim, a vivência, né, o profissional sênior, ele tem essa capacidade de autogestão, ele consegue desenvolver uma boa comunicação nas camadas, nas hierarquias que estão acima dele e também com as pessoas que estão abaixo dele. Então ele consegue transitar ali muito bem para quem está, para o gerente, para o líder, né, para as áreas mais executivas, e aí depende muito do porte da empresa, né, se tem essa facilidade de acesso, mas também para baixo, de conseguir olhar para as atividades e trazer a real importância e o significado do seu trabalho. Entende o que eu falo? O que eu tô falando? Então, eu acho que essa é uma característica primordial.
saber se colocar, né? Saber se comunicar e ter essa autogestão. Que muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, essa clareza de si mesmo, né? Do que ele é bom e do que falta. E tá bom do jeito que tá, vamos assim mesmo. Cheguei até aqui, então tá bom assim. E falta essa capacidade mesmo individual de... Como é que eu posso dizer? De gerir sua própria carreira, acho que, sabe? Em vez de delegar para fora. Entendo, assim, numa área técnica, numa área de desenvolvimento principalmente, ele tá imerso num contexto onde ele precisa estudar, muito, Sim. O tempo todo. Então ele vai precisar ser autodidata boa parte do tempo. Então, tudo bem que ele pode usar curso, pode usar aceleradores como curso, mentoria, tem um monte de forma de você acelerar esse processo, mas ele precisa estudar com certa frequência. Tá, mas hoje em dia, tudo bem. Eu vejo como uma pessoa que quer crescer e busca um nível sênior pra cima, ela precisa estudar. Justo. Mas Isso não é uma característica inerente do desenvolvedor. O ponto que eu quero trazer é que o nível de mudança... É mais rápido, talvez. É mais intenso, mais rápido. Tá. Então, se eu pegar, por exemplo... Tem muitas áreas em que o nível de mudança ele pode existir o tempo todo? Pode, mas não nessa intensidade, não nesse volume. Tudo bem, mas aí você entende que a gente volta para o mesmo ponto que eu falei lá atrás? De se preparar e entender para que ele possa separar um tempo, um dinheiro para investir nele mesmo? Justo. Sobre esse ponto de visão de carreira, eu sempre olhei para mim, cara, como a galinha dos ovos de ouro. Eu falei que beleza, eu me sustento, então não tem papai para me sustentar. Levando isso em conta, eu falei, cara, onde eu tenho que investir? Cara, eu tenho que investir em mim mesmo. E quais são as formas de investimento que eu usei? Primeiro foi me jogar em projetos que eram desafiadores. Então, ao invés de buscar segurança e tranquilidade e um trabalho, eu buscava problema. A outra foi escolher tecnologias e assuntos que eu achava relevante, mas que ninguém queria. Então, em linhas gerais, assuntos que traziam desconforto para a maioria dos devs, mas se eu resolvesse, eu ajudaria eles. Eu estaria numa posição de conforto onde, não por estabilidade, mas por ser capaz de resolver problemas que ninguém resolvia. Você acha que os mais bem preparados são aqueles que buscam problemas? Eu acho essa fala muito interessante. Não só. Eu acho que eles buscam problemas e têm estratégia. A composição de uma carreira, ela é estratégica preenchendo lacunas que os outros não preenchem. Uhum. Isso vai fazer ele com uma capacidade... Então, por exemplo, aconteceu muito isso. Entro num projeto, aí tem um problema de infra e dev. Aí eu falo, cara, beleza, eu boto os dois numa sala e eu consigo dialogar com os dois com clareza. No técnico profundo de infra, no técnico profundo de dev. E aí eu consigo fazer um elo ligar uma coisa que não existia. Uhum. Uma comunicação truncada. Então eu consigo dar peso para as coisas e fazer o cara de Ops entender o cara de Dev, o cara de Dev entender o cara de Ops. Por que eles não se... Porque muitas vezes os dois estão falando a mesma coisa, mas não se entendem. Tá. Eu venho dessa época, sem querer entregar a idade, mas eu venho dessa época onde o desenvolvedor ele ainda tinha muito mais... habilidades mais amplas. Hoje, o que eu vejo que o mercado ele segmentou muito mais. Tá. Ele vem segmentando muito mais. Isso tem um motivo. Qual? Toda vez que você tem um skill raro, você vai... Vamos lá. O que era o dev no década de 90? É o cara que fazia tudo. Só que tudo era uma coisa relativamente pequena. Uhum. Então, ele era um cara de Ops, ele era um cara de banco, era um cara de dev, ele fazia algumas coisas ali. Na medida em que você tem um avanço e um volume maior de demanda, começou a ficar mais complexo. Aí você começa a fragmentar lá no início. DBA para o cara pro banco, um cara de Ops e Dev. Era só isso. Na medida que a gente vai evoluindo, e assim, o que é evolução? É mais gente consumindo a aplicação, mais gente consumindo o serviço que a gente constrói.
Por exemplo, em 2000, na Petrobras, boa parte dos sistemas, eu acho que a maioria absurda, tinha 20, 30 usuários. De todos os sistemas. Aí tinha alguns lá, uns 40, 50 sistemas, que sim tinham uma massa de 10 mil, 20 mil usuários, beleza, aí alguns tinham. Mas a grande massa, assim, tipo, 80% dos sistemas era para célulazinhas com 10, 15, 20 usuários. É uma demanda que você não precisa de tanto skill para poder entregar. Quando a gente sai disso para 2010, onde você começa a ter celular, você já tem iPhone, já tem um monte de smartphone, cara, isso bomba de um jeito. As demandas mudaram muito. Muito, muito, muito. Em 15 anos, assim, evoluiu de uma forma exponencial. E aí eu começo a profissionalizar as coisas. Então as áreas do desenvolvimento, as cadeiras do desenvolvimento começam a ser profissionalizadas. Uhum. O reflexo disso é que você produz a necessidade de skills que são raríssimos. Você pega um skill de arquitetura com infraestrutura, com desenvolvimento profundo em todas elas. Cara, é complicadíssimo. Então é natural que você produza esse cara. Ao invés e esse cara, em geral, era mais um do time. Era para ser só mais um. Então você transforma isso numa posição específica. Para quê? Cara, você só vai trabalhar com aquilo que você é único. Aquilo que é commodity, que todo mundo faz, todos os outros podem fazer muito mais barato, você agora delega para essa galera, para quem já está lá. Uhum. É a forma que as empresas... Então, assim nasce o DevOps. DevOps é uma cultura, não é um cargo. Entendi. Mas como esse cara é raro, move esse cara para cima, para quê? Para que ele possa fazer o que é raro e o resto do time, o resto das pessoas da empresa, enfim, vão fazer o que não é. Arquiteto é a mesma coisa. Arquiteto antigamente era só um dev. Era só um dev mais experiente, que definia o que tinha que ser feito. E aí, como é um skill também profundo, também raro, move esse cara para cima como cargo. Então toda vez que... Todos esses movimentos acontecem por isso. Entendi. Você pega um cara raro, e aí você tem um cara raro, aí você começa a compartilhar ele entre projetos. É o jeito que você tem para otimizar o recurso. Sim, sim. É um método... É muito comum porque é cíclico. Sim. Eu vi isso acontecendo com arquiteto, vi isso acontecendo com DBA, já vi acontecer. DBA era o dev. Vi isso acontecer e agora com DevOps, nos últimos 10 anos. É super comum acontecer isso. DevOps, e assim, DevOps, arquiteto já tá uma discussão sobre cargo há muito tempo, e tem cargo de arquiteto já há muito tempo. DevOps não. DevOps nasce como quase como uma red flag, tipo, isso não é cargo, sabe? Tipo, isso aqui é uma cultura, é um jeito de trabalhar. Uhum. Entendi. Diferente do arquiteto. O arquiteto não tem esse rótulo. Então, enfim, mas eu vejo o mesmo comportamento. Legal. E aí a gente trouxe aqui, né, algumas características que fazem um dev ser realmente, de fato, um sênior. Então, vou listar aqui para vocês, porque de cabeça realmente vai rolar. Nós temos cola, tá, gente? Temos cola hoje. Então, uma forte compreensão dos conceitos fundamentais de programação e estrutura de dados. Deixa eu falar das técnicas e falar das não técnicas. Fala. Então, vamos lá. Justo. Forte compreensão dos conceitos e fundamentos, proficiência numa tecnologia, em algumas tecnologias, lembrando que o web tem demanda de JavaScript, então é uma coisa que não dá para fugir. Habilidade de escrever código limpo, escalável, beleza. Bom, skills técnicos, saber construir aplicações, saber construir do zero. Esse é um ponto importante para o cara sênior. Ele ter a capacidade de saber construir e ter a capacidade de ajudar na construção, ajudar outros devs a construírem também. Então esses são os principais pontos de hard skills necessários para esse cara que é um dev sênior. Ele precisa saber pesquisar, então ele precisa saber entender, beleza, tem um problema de negócio. Como é que eu transformo um problema de negócio em uma solução técnica para esse projeto? E ele tem que fazer isso com proficiência. Em tese, ele pode não ter ninguém para dar suporte a ele. Então esse é um ponto importante. O dev sênior tem que ser capaz de se virar, porque muitas vezes ele é a última barreira, ele é a última área, é o último responsável técnico do projeto. Então empresas que não tem arquiteto, enfim, trabalham assim. Então esse cara precisa saber se virar. Ou ele vai pesquisar, ou ele vai usar grupo, ele vai fazer curso, ele vai se virar, porque ele é a camada, é o último nível técnico, então ele não tem ninguém muitas vezes para conversar. Se ele está num projeto onde a cardinalidade é muito grande entre dev sênior versus júnior, ele pode ser até que ele esteja sozinho. Uhum. Tá. E aí quando a gente fala das habilidades não técnicas, seria habilidades de comunicação, colaboração
e tanto com os outros desenvolvedores, né, quanto com os stakeholders do projeto, que foi o que eu falei um pouco antes, que é justamente essa habilidade de conseguir enxergar, ter um olhar não só para o micro, mas para o macro, e entender, né, sair só do operacional para conseguir ter ali também uma visão mais tática do negócio e talvez aí até já uma visão mais estratégica dos projetos e da empresa como um todo. E ter essa boa comunicação para quem está acima, para os pares, e para quem está embaixo, né? Para os profissionais mais júniores que estão na equipe. Poder servir essa equipe também com mentoria, com orientações, conseguir delegar atividades de fato que possibilitem essas outras pessoas a se desenvolverem, tanto quanto ele já se desenvolveu. Essa capacidade de trabalhar em equipe, ou seja, parar de olhar para o próprio umbigo e ter essa visão mais ampla de quem está com você, quais são essas necessidades e como que ele consegue servir enquanto um técnico, não só com as suas habilidades técnicas, mas treinar, inspirar, influenciar de alguma forma e trabalhar essa capacidade de resolução de problemas. E o que mais? Capacidade de liderança, capacidade de trabalhar em equipe, habilidade de gerar o próprio tempo e priorizar as tarefas de forma eficiente. Gerenciar. Eu falei o quê? Gerar. Ah, sim. De gerenciar o próprio tempo e trabalhar de forma... trabalhar essa resolução de problemas de forma criativa e eficiente, com foco em encontrar soluções em vez de apenas relatar os problemas, né? Então ele se torna não só um identificador, mas um resolvedor de problemas. E natural. Eu entendo que sim. E a capacidade de lidar com pressão e entregar resultados em prazos mais apertados. Eu incluiria até aqui um outro ponto. Gente, pressão é muito bom. Eu gosto muito. Eu também gosto, mas depende muito do perfil da pessoa. Tem gente que não lida bem em lidar com pressão e precisam de ambientes que são mais bem estruturados, né? Digamos assim. Isso é muito importante. Eu performo que é uma beleza. Por isso é que eu falo que, assim, ter essa autogestão e essa autopercepção, e a gente entra num outro ponto, que é a capacidade da inteligência emocional. Né? Que é ter essa autoconsciência de quem você é e, beleza, a partir daí, o que você faz e para onde você quer ir. Né? E aí entender e ao longo desse tempo ter essa habilidade de preencher esses gaps, né? Preencher essas lacunas técnicas e comportamentais. Bom, eu sei que, assim, boa parte, né, pelo menos assim, os desenvolvedores, eles são conhecidos em lidarem muito bem com máquinas e não gostarem tanto de pessoas. Isso já mudou bastante, tá? Exatamente, isso mudou muito, eu percebo isso também. Mas, ok, ainda existe ali uma grande massa que se identifica dessa forma, né, como mais introvertido, talvez. E talvez essa seja uma capacidade, uma oportunidade para olhar para isso e se desenvolver um pouco mais nessa área, esse forro do desejo dele. Né? Porque quando a gente fala comunicação, não é uma pessoa falastrona que brinca pra caramba, né? E que é aquela pessoa benquista, bem relacionada. Não é isso. Mas ainda assim, dentro da sua introspecção, você ter essa capacidade de observar e se comunicar com clareza. Tem um perfil que é muito comum no mercado em que comunicação atrapalha muito. É aquele cara que vê algo errado e fica quieto. Porque ele não quer estresse. Ele fica puto, reclama com o amiguinho, mas ele não tem... Falta alguma coisa, algum tipo de motivação, ou falta confiança, para ele conseguir botar na mesa o problema dele. Então, por exemplo, eu já vi gente reclamando de uma característica técnica específica, o cara reclama com o amigo, mas
quem propôs aquilo, o cara não reclama. O cara não fala. Ele tá vendo um problema, ele tem uma coisa que incomoda e ele não é capaz de falar. Tá, isso pra mim significa uma falta de maturidade. Não necessariamente, cara, assim, é porque muitas vezes o cara sofreu tanto no passado, quando ele abriu a boca e tomou algum chapuletada. Enfim, e acabou criando, se conduzindo assim. Tá, mas e aí, vai ficar aí pro resto da vida? Não, mas eu acho que é um trabalho de você identificar essas pessoas e trabalhar em cima delas. Trabalhar elas. Trabalhar, tipo, eu espero. Se eu digo pra ele que eu espero dele que ele fale, sim, se ele não fala, ele tá descumprindo. Sim. Mas fica claro fica clara a regra do jogo, eu quero que fale. Sim. Tá. Outra coisa que me incomoda muito é que não assume o próprio erro. Cara, errar é tão comum, errar é tão comum e tão trivial, tão parte do dia a dia errar. Mas isso faz parte de uma cultura, né? De muitas empresas ainda, onde o erro vira aquele caça às bruxas e... Eu prefiro muito mais... Gente, errei. Vamos virar a página, vamos resolver? Eu errei e eu não sei. Acho que são duas coisas que são libertadoras. Mas que só a maturidade e a senioridade vão trazer pro profissional. É o levantar a mão e falar, não sei. Não sei, foda-se. É um não sei, tipo, não sei e vou descobrir. Vou descobrir, vou buscar, vou correr atrás. E eu errei. Justo. São duas coisas que são... E o não é pessoal, são três. O não é pessoal, pra mim, nunca foi pessoal, né? Esse é o ponto. Nunca o não é pessoal também é muito maravilhoso. É porque não é você, né? Não é a pessoa, é o problema em si. Exatamente, mas aí vai onde eu falo do deixar de olhar pro próprio umbigo e olhar pra frente, entendeu? Do tipo, ok, errei, não sei. E deixa eu entender aqui, porque... O que acontece, né? Que espaço que eu ocupo, quais são as minhas responsabilidades nesse meio? Esse é um exemplo de como demonstrar maturidade no dia a dia de trabalho, né? Esse é um ponto importante a se ressaltar. Essa maturidade de dizer eu não sei, de dizer Claro que eu não sei, vou resolver, vou aprender. Tipo, eu fiz isso muitas vezes na vida, mas muito assim, mais de 100, mais de 200, sei lá quantas vezes. Mas a dinâmica era mais ou menos a seguinte, não sei, mas em 2 dias o negócio estava... O mínimo tava no ar ali, era capaz de responder alguma coisa. Além do que eu respondi no dia anterior. Tá, então... mas às vezes assim, a pessoa ainda não tem aquela capacidade, né, de não sei, muitas vezes ela não sei e não sei nem a quem recorrer. Mas aí não é comum, não é tão comum. E quando acontece isso, tem que expor. E o não sei ficar paralisado? Aí pra mim tem um problema no cara. Tipo, aí pra mim é um comportamento que... Esse comportamento eu não sei mudar. Eu não sei influenciar. Tá, mas aí, né, por exemplo, um mentor que seja um amigo ou um mentor dentro da própria empresa, poderia ajudar? Olha, eu acho que é o tipo de coisa que só amigo consegue resolver. Eu não acho fácil você resolver. Claro, quando você já estabelece uma relação de amizade, ótimo. Mas se não estabelecer essa relação de amizade, eu não acho que vai ser fácil. Eu não acho que um gestor consegue cobrar isso. Não? Não. Eu acho que é papel do gestor cobrar isso. Não, porque proatividade... Cobrar proatividade... O cara é difícil... Assim, eu nunca vi funcionar o cara entregar, entendeu? O cara que não é proativo se tornar proativo. Eu já vi com papo de amigo, com conversa de bar, o cara mudar de comportamento. Mas eu nunca vi, tipo, no ambiente corporativo, o cara não passou a ser. Não, nunca vi. Geralmente, assim, o estereótipo que eu conheço desse cara é um cara que está pouco se importando com o trabalho. Lembra que eu falei que minha carreira é menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro? É o cara que não acha isso. Para ele, o trabalho dele é um ganha-pão pro que ele vai fazer de 6 da tarde a 6 da manhã, porque ele vai fazer de sábado e domingo. Não, tudo bem. E aí essa pessoa ela tem que ter um mínimo de consciência de que se é isso, tudo bem, não tem problema. Não há mal nisso. Mas ele tem que ter consciência de que ele vai morrer naquela linha média ou abaixo. Sim, ele tá na mediocridade. Ele não vai estar entre os melhores. Mas se não é um desejo dele, tá ok. Tudo bem. Né? Mas eu nunca vi essa mudança acontecer. Quando eu vi essa mudança acontecer, é quando você consegue falar assim, cara, existe uma outra carreira.
existe uma outra carreira que não é a que você está performando agora, de quem está tentando chegar, de quem está buscando essa evolução. Tá, que é um outro jogo. É um jogo que abre porta, é um jogo que o cara tá mais confortável. Nesse momento de layoff o cara não tá nesse perrengue. É um outro jogo, tipo, é um cara que é demitido daqui a 3 semanas, tá contratado. É uma outra forma de jogar o jogo. Não é o cara acomodado. Concordo. É uma outra dinâmica. Concordo. Uma outra dinâmica completamente diferente. Concordo. Então, assim, tem 2 comentários aqui. Tem um do Edu, uma boa analogia ou metáfora, como na medicina, em que os cirurgiões, os devs... Não entendi, Tony. Você entendeu? É especialização. Isso aqui foi no momento que a gente falava sobre especialização. Nunca deixar de estudar, né? Não, de mover o DevOps, mover o arquiteto que não era cargo para virar cargo. Tá. Ele tá comparando com cirurgiões. Legal. Com especialização. Ótimo. É diferente, tem uma diferença grande que é a formação, tá? No caso dos especialistas, eles têm formação adicional, tá? É diferente, não é que o cara foi movido para lá porque falta gente. Não, ele se especializou para estar naquela posição, é um pouco diferente. Eu tô de óculos, mas não tô enxergando nada. Calma aí, vou dar um jeito, gente. Titia tá cegueta. Ai, meu Deus, gente. Tá. Rodrigo Brito. Não sei. Não sei, mas vou resolver e resolve é essencial para todo nível. Acho que pro Júnior é preciso um apoio. Mas tem uma diferença, Rodrigo, tem uma diferença para mim pro Júnior pro pleno. Então, por exemplo, em tese, o Júnior, ele já não é para saber mesmo. Tipo, eu já não espero que ele saiba mesmo. Quando eu olho já pro pleno, eu espero que ele tenha iniciativa. Não que ele resolva bem, mas eu espero que ele tenha iniciativa de vou dar uns passos, valida. E aí existe uma forma de trabalhar que é validar, fazer ponto de contato, que é você voltar e retroalimentar uma conversa de forma a você dizer, tô indo por esse caminho, tá legal? É por aí mesmo? E aí você vai dando um pouco de liberdade, um pouco de seguro, você vai meio controlando isso para poder ajudar esse cara a chegar no resultado. Então esse é um ponto importante. Já o Senna, ele tá meio sozinho, entendeu? Ele vai ter os pares dele, ótimo, ele pode conversar com seus pares, não tem nada a ver, mas ele tá meio... É possível que ele esteja numa empresa, num cenário pequeno, ele esteja sozinho. Então isso deve ser levado em consideração, é esse o meu ponto, tá? Legal. Ele fez uma outra pergunta aqui muito boa. Como identificar um dev proativo no momento do processo seletivo? Cara, fantástico. Boa pergunta para... Excelente pergunta. De hard skill eu posso falar, tá? Mas vamos lá. Pode falar, fala. Vai? Fala que eu respondo depois. Tá bom. Existem assuntos em que você, por exemplo, vai chegar na página 1. Então, sempre que você pega um assunto, você pode ver um vídeo do YouTube e pegar ali o overview da coisa, ou você pode exercitar e botar a mão na massa. Então, se eu fizer um casamento do que eu achei no discurso, ou não achei no currículo, mas achei no discurso. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem bobo, tá? Dos assuntos que você vê lá no Gago.io, por exemplo, vamos pegar por exemplo, containers. Se eu pego, o cara bota lá que sabe trabalhar com container. Eu vou chegar num nível de detalhe que só um cara que meteu a mão na massa vai saber. Só um cara que de fato exercitou, de fato tentou entender o porquê das coisas, e aí tá o grande gatilho. Entender o porquê, entender pra quê, porquê, o motivo, o argumento. É nesse cara aí que eu vou falar assim, beleza, esse cara sabe, o nível dele de estudo, o jeito como ele absorve conteúdo, é indo além da primeira página. Então, muitas vezes eu vou pegar um assunto, mensageria. Eu vou fazer 2, 3 perguntas sobre publisher e consumer, ao ponto de saber se ele, por exemplo, executou aquilo, se ele sabe como é que se comporta. Quando a gente olha para o mundo real, a gente vai ver as leis da física. Então você sabe que se eu jogar isso aqui no chão, isso aqui vai cair. Você sabe que isso vai cair. Você aprende isso com 3 anos de idade, com, sei lá, 1 ano e meio. Você jogar a chupeta no chão, ela vai cair no chão. Você não sabe qual é a mecânica daquilo, qual é o nome da regra daquilo, mas não importa. Você sabe que se jogar vai cair no chão. Isso é Newton, ponto. O fato é que quando a gente trabalha com software, a gente tem que entender também as regras de código, as regras de codificação, um componente que a gente usa. Todos eles vão produzir regras. Um banco de dados vai produzir suas regras. Então, que tipo de regra produz o banco de dados? Enfim,
a ACID é uma questão, transação, lidar com transação, lidar com aplicações distribuídas acessando esse banco. São todas questões e regras que vão ser construídas por causa daquele elemento que a gente está botando ali na arquitetura. Então, se eles entendem nesse nível o que vai acontecer com a aplicação dele quando ele bota um elemento desse que ele botou no currículo, que ele falou na entrevista, é porque esse cara de fato sabe o que está acontecendo. Porque é o tipo de assunto que você só vai conseguir responder se você de fato entender. Não dá para decorar. Porque decorar vira uma frase pronta, que claro, o cara com muita memória pode até chegar lá, mas ele não vai conseguir deduzir coisas, produzir compreensão e digerir aquilo ali numa explicação, enfim, plausível. Se ele não vivenciou, ele não vai conseguir explicar com... Você vê quando a diferença, a facilidade da pessoa explicar, né, que são as perguntas situacionais, né, falando de uma parte ali mais... E aí o Rodrigo colocou ali, né, eu já passei por esse enigma ao contratar devs. Isso se torna muito perceptível quando você vai fazer uma entrevista e você vê quando a pessoa é curiosa, você vê quando a pessoa realmente, né, e uma perguntinha muito simples, né, o que você fez para resolver? Justo. Se você pergunta e a pessoa não fez, ela vai... babou. Ela já não vai saber, ela vai travar ali, porque não vai conseguir desenvolver. É muito diferente de quando você realmente vivenciou algo, então, talvez até pro técnico mesmo, né, que não tem ali a pessoa, que não tenha uma vivência muito grande em entrevistar, sempre parte para as situações e vivências mesmo na prática, né, que são as entrevistas, colocar isso para a situação, né? Traz a sua olha para a situação do seu dia a dia, do seu projeto, da sua equipe, da cultura da empresa. Forma perguntas em cima disso, né? Como que você lidou com um projeto que já estava pronto para ser entregue e aí o cliente cancelou? O que você consegue ver a partir daí? Como que a pessoa lida com frustração? Tá, temos uma entrega que não deu certo e tá com o tempo apertado. Você já passou por esse tipo de situação? Como é que foi? E aí ela vai começar a discorrer e a falar mais sobre isso. E aí você vai aprofundando de acordo com o que ela te traz de informação. É uma conversa, um bate-papo mesmo que você só vai estruturar ali, talvez, 5 perguntinhas. E você vai entender se quando o cara tá nervoso e ele não consegue desenvolver muito bem, mas aí numa conversa aquilo vai se tornando mais natural, né? Como um bate-papo mesmo. Tá aí, talvez tentar trazer essa normalidade, né, pro momento. E você percebe quando ela já fez, quando ela tem experiência. E aí você vai explorando aquilo ali, aquela jornada que ela te apresenta no currículo para um bate-papo. Pô, e o que você fez? Como é que aconteceu? Para quem você reportava? Como que você se sentiu? Né? Tira um pouco só do técnico, do que você fez da ação, mas traz também para o como foi. Como você se sentiu naquele momento. E aí, se for verdadeiro, fica muito mais fácil de percorrer ali essa conversa. Então, a minha resposta, de uma forma bem enxuta, seria: traz para o situacional. Eu vou sempre buscar esse... o que ele fez a mais do que na primeira página de buscar no Stack Overflow. Então eu vou sempre tentar buscar um fundamento. Cara, eu vou chegar no nível de detalhe que só um cara que conhece de fato sabe do que eu tô falando. E a maioria das vezes sempre bate no vento. Tipo, eu faço uma pergunta extremamente técnica, objetiva, lá profundo, e o cara fala, cara, não sei, não vi isso. E fica assim, fica por isso. O que eu tiro, isso não é motivo para descartar, mas é motivo para chamar a atenção. Falar, cara, será que ele fez mesmo? Aí eu vou fazer outras perguntas para formar opinião sobre de fato. Já encontrei casos em que não havia feito nada, já vi casos em que só havia feito vídeo, assistido vídeos, já vi casos que foi só um teste muito bobo e muito simples, sem entender o que estava fazendo. Então, já aconteceu algumas vezes isso com alguns tipos de tecnologia. Então eu vou tentar buscar esse tipo de coisa, vou tentar buscar o cara que ele tá empolgado, tá? E é normal você conseguir enxergar isso. Se você perguntar, por exemplo, quais são as últimas 3 tecnologias que ele estudou,
você vai conseguir entender para onde está a direção da carreira do cara, então para onde ele está apontando o nariz. Você vai conseguir entender se esse cara é perdido, do tipo, o cara que estuda uma coisa aqui, uma coisa acolá, ele estuda IA, ele estuda banco de dados, ele estuda outra coisa nada a ver, tipo, pontos muito desconexos. IA que eu tô falando, consumo de API, tá? Então, talvez você consegue o front-end também. Se o caso é um arquiteto ou um full stack, tá bom, faz sentido, mas eu estou contratando um cara de front-end, ele está estudando uma coisa que não tem nada a ver com o job dele. Cara, tem algo errado, tem algo ali, tem uma red flag para acender. Então, é entender esse roadmap do cara. Às vezes o cara está tentando mudar de carreira. O cara é front-end, está estudando back porque quer virar full stack. É back-end. O back-end que estuda front, eu dou o maior valor para esse cara, porque esse cara vai contra a correnteza do back-end que não gosta de front. Esses movimentos que vão contra a corrente, então o cara que gosta, por exemplo, de container, o cara é natural do nosso. Vamos lá, minha tribo é a galera de .NET. Falar de container para essa galera é traumático. Por quê? Porque tá ligado a Linux, porque saiu do escopo do Visual Studio de desenvolver, vai em algo um pouco mais de infra. Então, quando você fala nisso, é traumático. Então, esses movimentos, esse cara não gosta de container, ou ele argumenta muito de que não quer trabalhar com container, cara, tipo, esse cara pra mim é um cara que não tá na mesma vibe, não tá na mesma energia, não tá na mesma pegada. Então, é um tipo de coisa que eu pego ali. Os motivados, pra mim, são mega interessantes. Claro, eu prefiro ter que frear o cara, então eu prefiro ter que puxar pra realidade, ao invés de ter que empurrar. Esse é o ponto importante da história. Então, eu prefiro muito mais conseguir... Cara, não viaja, vamos voltar pra realidade, do que ter que ficar, enfim, espetando graveto no fiofó do rapaz. Com tridente, né? Com tridente, bora! O Flávio colocou ali, né? Desde o começo da minha carreira aprendi a falar não sei, mas vou aprender. E tudo que aprendi foi com mão na massa, sendo sincero com o que eu sabia. Isso nunca me trouxe problemas, a maior parte dos gestores com quem trabalhei prefere que você diga a verdade. Tem uma frase que é muito verdade, né? Que a verdade vende. Não tem jeito. A verdade Justo. é a verdade. Porque com isso, a partir do momento que você tem essa consciência, isso te torna até capaz de pedir ajuda, se abrir e entender como que você quer ser ajudado e como o outro pode te ajudar. Né? Tem muito dessa questão também. Vamos lá. Tem uma aqui do Hector, que é o seguinte: como identificar a senioridade? Muitos dizem que é quando você começa a ensinar os outros. Isso é mentira. Categórica. Eu comecei a ensinar meus amigos com 2 meses de trabalho. Para que isso não funciona. Por que isso, tá? Aí vem um problema meu com relação a síndrome do impostor e um monte de coisa aí que eu estudava por conta. Mas então, desde o início, e esse era o problema, desde o início do trabalho, quando eu cheguei para começar a trabalhar na Petrobras, eu já tinha um conhecimento de JavaScript muito maior que a maioria. Por quê? Porque eu li o manual. Eu tinha uns livrinhos da Novatec, acho que é Novatec, que eu li aquilo ali atrás para frente, frente para trás, algumas vezes. Então não é que eu tinha experiência, mas eu tinha conhecimento. Então eu podia ajudar com coisas que eu nunca vi na vida, sem conhecer o negócio, a aplicação, mas do ponto de vista técnico eu conseguia ajudar. Isso não quer dizer que eu era sênior. Cara, assim, eu entrei na Petrobras em 2002, saí em 2005, e eu saí de lá mais ou menos pleno, tá? Não saí nem sênior, tá? Mesmo trabalhando desde 2003 no time de arquitetura, tá? E eu falo isso diversas vezes, tá? Em diversos momentos. Eu já consegui ajudar muita gente, mas senioridade? Não, longe disso. Então essa ideia de que só quando você começa a ajudar, se você é um cara que gosta de ajudar, você vai ajudar sempre. Basta, assim, para você ajudar alguém, basta você saber sobre um assunto, um tópico, um problema, mais que ela. Uhum. E ponto. Então, tipo, não é porque você ganhou senioridade, é porque você gosta de ensinar. Então, essa relação direta entre estou ensinando, logo sou sênior, não é verdade, tá? Boa. Vocês estão nas perguntas hoje, muito bom. Massa, né? Não, tá, isso aqui é boa. Qual pesa mais dentro de uma equipe? Hard skills ou soft skills? Eita! Essa é boa, né? Tem aquela também, velha boa conhecida, né? Você contrata pelo hard e demite pelo soft. E aí o que ele trouxe, né? Tem cada dev sênior dinossauro que tem uma comunicação ruim e muitas vezes agressiva. Como lapidar? Fica até difícil de obter conhecimento. Eu dou preferência.
Pra mim, o problema do soft skills são soft skills que são impossíveis de trabalhar. Tá? São algumas características que são, assim, não dá pra trabalhar com esse cara. Isso é um problema pra mim. Mas se não tá nessa categoria, eu relevo muita coisa. Eu relevo muito problema de soft skill usando hard skill como, cara, o cara consegue me produzir, eu vou me lidar, eu vou me adaptar a ele, entendeu? Depende. Aí eu já digo que depende muito. Não, depende bem. Depende do comportamento. Justo. Depende justo. da equipe. Depende Da equipe? da equipe, da cultura dessa equipe. Dependendo da equipe eu não acho tanto, porque eu posso movimentar esse cara pra ele ficar mais isolado, se for o caso. Se eu tiver atividade que combine com isso, eu consigo movimentar esse cara pra ele ficar mais isolado. Pode ser. Eu reduzo a comunicação, mas eu aumento a produtividade dele. Sim. Porque eu acho que muitas vezes a gente quer cobrar que o cara seja um mega comunicador e o cara não é a vibe dele. Não é a praia dele, foi o que a gente falou. O que a gente faz com esse cara? Demite, joga ele no limbo dos programadores? No poço dos programadores sem comunicação? E fecha o porão, né? E fecha o porão? Não pode, cara. Não, eu acho que dá. Assim, muitas vezes dá. Dá, mas a equipe ela precisa de uma autoridade, tem que entender se o cara ele é muito bom, ele é uma peça muito valiosa dentro daquela equipe, que vale a pena, que ele vai dar, vamos lá, que ele vai dar menos prejuízo do que benefícios para aquele ambiente. Entende? Acho que hoje em dia, talvez, Justo. até nesse momento onde está muito mais presente a questão do trabalho remoto e híbrido, isso acaba sendo até muito mais fácil num determinado ponto para essas pessoas e, por um outro lado, muito mais difícil, né? Porque uma coisa é você estar aqui entre pessoas e outra coisa é você estar isoladão, tendo aquele compromisso de estar perto, mas é saber como e o que exigir daquela pessoa. Daí, talvez, e depende muito também, que se você tem uma equipe muito coesa e você vai ter uma pessoa que pode ser brilhante tecnicamente, nessa questão da comunicação, por exemplo, né? Mas pra mim depende que tipo, assim, pra mim depende de que tipo de problema de comunicação estamos falando. O cara que, por exemplo, atrasa a tarefa e só avisa no dia, pra mim é um tipo de erro grave. Sim. Então, porque assim, é o cara que me deixa na mão sem previsibilidade. Mas se ele é um cara só entre aspas, tá? Se ele é um cara levemente mais agressivo, eu consigo comunicar com ele falando, cara, baixa o tom, reduz aí, alivia aí, mais light. Se eu consigo fazer esse trabalho e ele aceita esse tipo de feedback... Esse tipo de retorno, né? De que forma que eu aceito esse cara de boa, pra vida toda, tipo, casamento, sacou? Sim, tipo, sim. Sem momento problema nenhum. É porque eu acho que a gente, justamente essa coisa, né, do falar do tem cada dev sênior dinossauro, e acho que a gente tá muito nesse momento onde a gente tem uma geração muito nova entrando no mercado, ainda pegando uma geração muito mais antiga, e esse movimento, ele gera um conflito, sim. Gera esse conflito de gerações. Como lidar com isso? Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é tendo um feedback, uma conversa muito aberta. Pra mim, separa os times, quem é por geração e faz tudo concorrência entre eles. Deixa todo mundo se pegar, né? Deixa explodir. Não, mas separa por geração time dos velhos. Os velhos, meio velho e pouco velho, entendeu? Bota pra concorrer, pra fazer dinheiro e deixa explodir. Vamos ver o que dá. Não, mas isso aí é interessante mesmo de parar pra pensar, né? Como é que convive? Eu parto muito desse princípio de que quando a conversa ela é muito clara, quando você entende em que tipo de ambiente você quer estar, quando você entende em que tipo de ambiente você não quer estar de forma alguma, que aquilo te fere de alguma maneira, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. E aí, quando você tem essa capacidade de entender quais são as limitações e as capacidades do outro, fica muito mais fácil de você falar, puxa, não é bacana, né, você se comunicar com as pessoas dessa forma, porque isso causa
tal tipo de reação. E entender, né, gente? Às vezes tem coisa que é mesmo um mimimi e tem coisas que realmente são muito sérias. É saber olhar para a situação e ter esse discernimento do que realmente vale a pena ser trazido. Infelizmente, né, a gente não tem essa cultura implantada em muitas equipes, em muitas, não digo nem empresas, mas muito em equipes também, né, onde o gestor tem ali essa capacidade clara de observar e de conhecer cada um, né, dos perfis da equipe. Ele sabe o que exigir de cada um, ele sabe quem que ele vai colocar mais pressão para fazer uma entrega quando eu preciso. Ele sabe daquele cara que é mais observador, mas que é mais quietão na dele, mas qual é o valor que ele pode trazer para aquela equipe, enfim, e brincar com essas características e com esses comportamentos, até mesmo para formar uma equipe que dê de fato o resultado, né? Aquele cara que é mais observador, que é o mão na massa, aquele que é mais rápido em resolver as coisas, aquele que já tem essa capacidade de conversar e ser aquela cola ali, né, que une as pessoas da equipe, aquele cara que é mais leal, que vai conseguir olhar para as pessoas de uma forma diferente. Então, ter essa maturidade de olhar para cada um e conseguir usar o melhor de cada um é um mundo perfeito. Sim. Né? E aí não só isso, mas você também conseguir se enxergar como que você consegue contribuir da sua melhor forma para essa equipe, né? Não, sou o cara que, tipo, você me dá uma atividade, eu vou me enfornar aqui e vou te entregar com o meu melhor. Ou não, eu não sou essa pessoa profunda, eu sou uma pessoa mais rápida, me entrega aqui, missão dada, missão cumprida, muito orientado à tarefa. E pouco orientado a pessoas. Então, ter esse ajuste fino, isso é muito interessante, né? Isso faz parte de um autoconhecimento que, sim, tá aí para mim como um dos principais pontos para conseguir realmente ter essa maturidade, essa senioridade profissional. Eu não diria nem do desenvolvedor, mas uma senioridade profissional. O Nathanael, vamos lá. Síndrome do impostor aqui com o Rodrigo foi massa. Cara, super comum. Deixa eu só pontuar esse síndrome do impostor. Quando eu comecei a desenvolver, eu tinha 16, 17 anos, estava em casa sozinho, e eu imaginava que ser dev profissional era algo, cara, muito distante, mas muito distante. Então eu estudava feito um condenado, ao ponto de estudar, cara, documentação do início ao fim. Sabe que é da página 1 à página fim? De ponta a ponta, de fato, livros com 200 páginas, 300 páginas. Eu acho que eu peguei nojo de ler documentação técnica naquela época por isso. Tipo, quando eu estava em casa, eu lia, cara, assim, eu fazia tudo, exercitava tudo, porque eu achava que eu não conseguiria, de fato alguma, chegar no mercado sem saber essas coisas, porque eu achava que todo mundo fazia isso. Eu não tinha programadores na família, não tinha ninguém perto, não tinha conhecimento nenhum sobre aquilo, então eu achava que para ser programador era esse nível de excelência. Quer dizer, que eu achava que esse era o máximo que eu conseguiria, e ser profissional estava além disso ainda. Então, quando eu cheguei no mercado, eu já tinha um método de estudo meu próprio, com profundidade, eu já tinha uma forma de produzir conteúdo, de produzir compreensão sobre as coisas. Isso me gerou eu descobri que era muito mais light do que eu imaginava. Eu descobri que o mercado era muito mais soft, e tinha gente que era ruim mesmo, e gente ruim sênior, ganhando muito bem, 10 vezes mais que eu, 15 vezes mais que eu. Então eu ganhava 1.800, tinha gente ganhando 12, 15, e gente ruim, tá? Então esse era um ponto interessante. E isso me chamou a atenção naquela época. Quando eu cheguei no mercado, eu já estava alguns tipos de conhecimento específico de hard skill, eu já tinha um conhecimento maior. Então acabou que eu consegui ajudar desde o início. Por isso que eu tô falando, é o link do lance do hard skill, do síndrome do impostor, que o Rodrigo estava falando, com aquela outra pergunta que foi sobre o quê? Sobre se você já é sênior quando já está ensinando, tá? Então é só o link sobre esses dois assuntos. Essa questão ainda, né, que vocês trouxeram muito aqui, surgiu essa curiosidade, né, com relação aos soft skills e a hard skills, a gente pode até aprofundar isso, talvez na semana que vem, né? Tá bom. Mas só pra
trazer aqui, em resposta ao Patrick, soft skills pega mais, e aí depois o Rodrigo também trouxe, né? Os soft skills valem mais do que os hard skills, no caso de um tech lead. Vamos lá, o que é muito importante Tech aqui, lead, a gente... Tech lead é importante, né? Sim, mas o que é importante aqui, né? Conseguir ter esse equilíbrio entre quais são os comportamentos importantes que vão te levar aonde você quer chegar, tá? Vamos resumir dessa forma. Então, os soft skills pesam mais. Por que essa frase, né, foi tão dita e é tão repetida ainda no mercado, né? Que a empresa contrata por hard e demite por soft. Primeiro, o técnico, ele é fácil de ser ensinado. Não só, mas de ser arguído. Ele é fácil de ser medido. Medido não acho que seria tão... Sim, no teste técnico você consegue medir qual a profundidade que a pessoa tem. Depende, eu posso dar gestão de tempo que atrapalha. Então, às vezes, o cara tem que Mas a gestão de tempo, se você fala em gestão de tempo, você já está falando de pressão, e aí o cara se ferra, porque ele não consegue sair do outro lado, por conta da pressão. Mas o cara pode estar num trabalho que atrapalha ele e ele não conseguiu executar no tempo hábil, entendeu? Que tempo, gente? Você tá falando de quê? Faça um teste antes dele entrar, o cara tá num trampo, pô. O cara pode não ter esse tempo, entendeu? Não. O cara pode ter só... Vamos lá. Se eu boto 2 candidatos pra fazer a mesma prova, um pode ter muito tempo disponível, porque o trabalho tá de boa, ou porque ele tá de casa, de bobeira. O outro pode ter pouquíssimas horas. O cara que tem pouquíssimas horas pode ser muito melhor que o outro. Tá, mas aí ele... Entendeu o ponto? Entendi, mas... E aí ele precisaria se organizar, não? Não é tempo hábil. Ué, mas é só você retornar pra empresa e falar assim, olha, eu durante a semana não consigo, eu preciso de uns final de semana pra fazer, você me dá mais tempo? É porque às vezes o trabalho é mais de um final de semana. São 2, são 3, são 4. Tudo bem, daí ele precisa expor isso e dar prioridade. É uma questão de organização e prioridade. Isso é soft skill. Entendi. É não conseguir se ajustar no tempo que você tem. É falta de organização. Não, o tempo que foi dado não é capaz para a vida dele, mas entendeu? A sua capacidade de negociar e pedir mais tempo e ser justo com você mesmo. E falar, olha, nesse tempo aqui que você me deu, eu preciso de 3 dias para me devolver essa tarefa. Olha, desculpa, em 3 dias eu não consigo. Eu preciso de 5. Porque eu tô aqui dedicado nesse projeto e se eu não conseguir em 3, você tá me pedindo em 5, eu prefiro nem participar. Primeiro porque eu não tenho uma flexibilidade do outro lado e eu não vou conseguir te entregar de uma forma forma com qualidade o que você está me propondo para te entregar. Mas eu acho que muitas vezes eu tenho um cara bom, eu tenho um cara que responde, um cara que sabe mais que o outro, mas ele, por ser um processo seletivo e pelo medo do processo seletivo, pelo status de processo seletivo, não um dia a dia de trabalho, tem um comportamento diferente. Isso é soft. O cara não está preparado para aquela posição. Entendi. Tá bom. Você entende? Tá bom. É tipo... É porque eu entendo que o processo seletivo gera pressão. Porra, mas você não tá preparado pra passar pelo processo seletivo, você não tem inteligência emocional pra estar ali. Não, você não aguenta pressão. Não é que não aguenta pressão, é que o processo seletivo é um tipo de pressão do processo seletivo. Mas é uma pressão que não é igual ao mesmo. trabalho. Eu posso ter um trabalho mais pressão e aguentar, mas o processo seletivo ele tem medo porque você não é essa técnica. Tudo bem, mas aí você não tem esse diálogo, não ser tão transparente. Não, eu entendo, mas como que você faz pra melhorar isso? Não, primeira comunicação clara... se expor. Não, a primeira comunicação clara no processo seletivo é de você conseguir dar transparência sobre o que ele pode fazer. Você pode pedir mais tempo? Pode. Dar clareza sobre, cara, o que é possível fazer aqui. Uhum. Qual é o nosso protocolo aqui de comunicação. E aí, quando tá clara a regra do jogo, ele tem a oportunidade de falar alguma coisa. Mas muitas vezes ele não tem essa oportunidade, não tem essa abertura. Cara, olha só, você tem 3 dias, acabou. É isso, acabou. Então, desculpa, sinceramente. Ou você opta por passar por aquele estresse, em se expor àquela situação, ou você fala, não dá pra mim. Não tá. Declina. Muito obrigada, passar bem, até a próxima. Vida que segue. Entendeu? Não tem. Então, isso é muito interessante pra ver como é que as coisas se misturam. Sim. Entre o técnico e o comportamental. Né? Como que o lidar com a pressão é muito importante. E tá aqui um dos tópicos que a gente trouxe como essencial. O que você faz? Você se desespera, né? E sai dando porrada em todo mundo quando você
tá sob uma situação de pressão, ou você consegue, tipo, né, parar, opa, peraí, entendi, deixa eu me organizar aqui. Por isso que eu falo, de se observar e se entender. Porque daí, se você sai e vai para um ambiente onde é massacrante pressão o tempo todo e você... E não é para você. Você sabe que não é. Então você vai chegar lá e vai fazer o quê? Você vai sofrer durante meses, até o ponto que você explode e fica doente e surta. Ou você entende que aquele tipo de projeto que demanda aquele tipo de pressão não é pra você, amigo. Mas existem diversas outras coisas que você vai caber melhor. Entendi. E é tranquilo. Essa questão da autopercepção, da autoconsciência, que quem não tem se estrepa. Não, é porque, vamos lá, o cenário que eu dei é a falta de... É você jogar fora um perfil que o cara só não tem esse tempo. Se ele não tem esse tempo naquele momento, não é pra ele. Tá bom. Ah, mas a empresa quer muito, então ela vai flexibilizar pra você. Não, mas às vezes essa comunicação ela é truncada, entendeu? Essa comunicação é truncada porque o RH não disse que tinha oportunidade, o cara não, o pessoal não foi comunicado para ele que ele podia trocar, que ele podia pedir mais prazo. Não foi comunicado para ele que isso era possível. A data é tal. Tá, mas você é aí que tá, é uma conversa. É um papo. Às vezes. Se você não fala da sua dificuldade, entendi. eu não vou saber que você tem. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama, né? Tá bom. É, tá bom. Todo desenvolvedor iniciante deve ter um mentor? O que vocês têm a dizer? Meu início foi tenso demais. Tá. Deve ter um mentor formal, para mim isso não há requisito, tá? O ponto é um dos mecanismos de atalho, tá? O grande problema hoje do hard skill, por exemplo, e até soft skill, é você errar por não saber o que está disponível. Então você não sabe quais são as alternativas da sua ideia principal. Então você nasce numa família, num contexto de amigos e tal, e tudo que você conhece da vida está ligado mais ou menos a isso, ao que você aprendeu na internet. O resumão da ópera é essa. O fato é que muitas vezes você não está próximo de contexto, de cenário, de exemplos que te dão artifícios, que te dão oportunidade de responder diferente a problemas de uma forma diferente. Então o que você sabe ter como bagagem é a única coisa que você leva para aprender, para estudar, para responder, para poder interagir com as pessoas. Quando você tem alguém mais experiente com você consegue absorver e ter um repertório maior. Então os mentores te ajudam nesse processo. Em geral, o que é super comum é que o processo de mentoria seja basicamente botar um dev para dentro do time. Tá? Botar um dev júnior para dentro do time. E ali dentro do time você forma aquela pessoa dentro daquele ambiente. O que tem que estar claro é que quanto maior esse ambiente nos primeiros trampos, melhor ainda. Então, quanto maior o ambiente, mais corporativo, mais gigante, para os primeiros trabalhos, eu acho que é substancialmente melhor do que o inverso. Você começa em empresa pequena, depois vai para empresa grande. Eu acho que o processo de você começar em empresas grandes ajuda muito, porque você tem ali uma diversidade de gente que pensa diferente, gente que é mais motivada, gente que é menos motivada, gente que responde de um jeito e responde de outro. Então você começa a saber que existe muita coisa. E aí você vai se entender melhor e escolher e pegar, cara, essa personalidade aqui eu gostei, esse pedaço aqui dessa personalidade eu gostei, esse cara resolve um problema de um jeito que é interessante, esse aqui tem status que eu quero ter lá no futuro ou daqui a alguns anos, gosto também. Então você vai pincelando o que você quer botar no teu caldeirão ali, que é a tua formação, e você aí, não que você vá fazer igual, mas você vai, agora eu sei o que existe, agora eu vou correr atrás de conseguir fazer igual, ou melhor, enfim, e por aí vai. É ter alguém para se espelhar, né? Eu tive muita gente para me espelhar, tá? Então, de 2003 a 2005 na Petrobras, por exemplo, eu tinha o Mário e o Maurício, tá? Eram dois caras técnicos muito animais, Mário Miller e Maurício Vandermooren. Cara, muito foda de conteúdo. Entendiam de desenvolvimento, da parte ali que cabia a gente, que era a parte de IS, enfim, lidar com suporte ao desenvolvimento também. Então a gente entendeu muito desses aspectos, não só de codificar, que eles eram ótimos codificar, ótimo
codificadores, mas também é o primeiro time que teve .NET na Petrobras. Então a gente tinha ali umas coisas legais, que era uma galera que estava à frente ali da liderança técnica. E eles conheciam, cara, em profundidade o Windows Server, em profundidade IS, em profundidade primeiro o ASP, depois o .NET. Então tudo era em profundidade. Então isso me chamou a atenção, porque eu falei, cara, que mágico tomar decisão. Porque executar a decisão dos outros é divertido porque você entrega negócio, legal. Mas não me dava prazer. O que me dava prazer era de, cara, por que essa decisão é tomada? Quais são os argumentos daquilo? É aquilo que me dá tesão, cara. Então esse era o ponto. Então, eles foram alguns dos caras que me motivaram bastante. Tá? Então, lá no início. Depois veio o Nelson Mansur também, então tem uma galera grande. E aí em outros trabalhos, por exemplo, em 2005, André Uchoa, então na BRQ, e mais quem? Teve uma galera da CIT também muito boa, então deixa eu ver aqui. Deixa eu responder o Flávio, né? Um dev sênior ou mesmo pleno, tem que sempre tentar salvar um Achei engraçado isso. Achei muito bom, eu pensei naquela situação assim, onde você joga a boia, sabe? Aquela boia laranja, assim, salva o júnior. Pergunto porque trabalham com o júnior, que mais atrapalha do que ajuda. Estou em uma abordagem para motivá-lo, não sei se vale a pena. Flávio, vou te responder da seguinte maneira. Vou te dar duas visões aqui. Primeiro, faz parte do escopo profissional treinar essas pessoas, ou você faz porque você de fato gosta? Realmente, né? Foi o que a gente falou. O estagiário e o júnior dão trabalho mesmo, mas estão começando. E aí vem aquela tal palavrinha famosa hoje em dia, que é a tal da empatia, né? Quer falar? Uma pergunta. Responde aí. Como você ajuda ele? A minha pergunta é como ele quer ser ajudado. Que tipo de ajuda ele necessita? Acho que ao invés de você pensar, né? Tô numa abordagem para motivá-lo. Mas ele precisa de motivação ou ele precisa de treinamento? Eu vou dar um exemplo. 2015, 2005, 2007 mais ou menos. Se vale a pena, eu acredito que vale a pena, né? Você está investindo ali numa pessoa para que ela fique melhor para ajudar no seu trabalho. Então eu entendo que sim, vale a pena. Quem já entrou no Cloud Native, tá? Cloud Native é minha formação de arquitetura. Quem já entrou no Cloud Native passou por alguma série de e-mails. Um dos e-mails específicos é de um profissional que vocês conhecem aqui do mercado. Ele era um cara que adorava Fusca, tá? E isso em 2005. Apaixonado por Fusca. Apaixonado. Era um cara que a forma de resolver problemas era traumática. Ele estava nesse mesmo nível de, cara, começar a dar mais trabalho do que resolver. O ponto ali com ele foi conversar e falar, cara, você quer ser... Foi uma frase que eu falei com ele que assim, mudou, diz ele que mudou a história. Você quer ser mecânico ou você quer ser programador? Porque ele vinha pro trabalho e era falar de Fusca o dia inteiro. E ao mesmo tempo ele não entregava o que tinha que entregar. E aí vem um ponto importante. Se você consegue fazer esse trabalho de entrar no mundo dele e tentar puxar ele de lá, porque uma coisa é você de fora, dar uma pincelada. Você está de fora. Mas se você entrar nesse mundo dele e falar, cara, entendi seu mundo, vem pra cá. Se você continuar assim, você vai ser demitido. Se você continuar assim, você vai ser um profissional medíocre. E não que medíocre seja ruim, só que medíocre está na média. E eu acho que a gente estuda demais para estar na média. Ponto. Eu tenho esforço demais para estar na média. Se eu gostasse de estar na média, eu procuraria outra profissão que eu tivesse que estudar menos para continuar na média. Então esse é o meu ponto de vista. Então eu acho que pra gente, a gente estuda demais, tá? Demanda tempo demais, esforço demais, dinheiro demais para poder estar na média. Então, cara, se é para estar jogando esse jogo, vamos jogar em alto nível, porque é isso que eu quero para minha vida. Então essa é a parada. Então, nesse caso, com ele, foi puxar ele, dar esse meio sermãozinho, tá? Outra coisa que eu fazia era o método de ensinar. Eu nunca dei mastigado a solução, para ele principalmente.
Eu entendi o que motivava ele. Era um tipo de motivação dos anos 80, que era motivação pelo ódio, sabe? Aquela que você extinga o cara pelo ódio e ele... Se não performa mais, eu seria preso hoje. É o famoso assédio moral. É, tá. Enfim. Traduzindo. Então, Hoje mais conhecido como assédio moral. Hoje é assédio moral. Enfim, foi assim que motivou e isso mudou... Mudou ali o resultado dele, enfim, um dev de sucesso, hoje ele é produtor de conteúdo também, tem curso, enfim, é um cara grande aqui da internet. Mas, enfim, isso aconteceu, cara, há 15 anos atrás. E foi exatamente por aí, tá? Então, o que eu fiz foi entrar no mundo dele, ponto. Comeu 5 anos aí, mas tudo bem. 20 anos atrás, quase. E é? Tá se achando jovem. Entendi. Só podia perguntar 3 perguntas por dia? Caralho, de manhã você dá 3 cartões pra ele. Pega de volta. Tipo o Big Brother, né? Que você a estaleca. Não, que você coloca ali, você tem uns cartões pra ouvir o que a pessoa pra ouvir o que a pessoa tá falando na televisão. Você só tem 3 oportunidades no dia. Ai. Depois falem sobre o sênior virar tech lead. Tá. Pra mim o sênior vira tech lead antes de ser tech lead. Esse é o ponto. Pra mim o sênior vira tech lead com exercício do papel de tech lead antes de virar o cargo. Ele começa assumindo a responsabilidade, ele começa liderando o time. Uma coisa que você perguntou mais cedo sobre hard skill e soft skill do líder técnico, do tech lead, lembra do seguinte, cara, o tech lead vai fazer o quê? Essa eu acho que é mais importante nesse caso. Ele vai ajudar tecnicamente o dev e vai ajudar na dinâmica na dinâmica de comportamento ali, da atividade, lidar com esses soft skills do cara. Então acho que é importante levar em conta essas 2 funções e juntar as 2. Não acho que exista um mais ou menos. Um tech lead que tem uma baixa capacidade de hard skill bom, enfim, é quase um Scrum Master. Então então é complicado. Enfim, é um perfil que cada vez mais a gente vê em desuso, tá? Já o cara que só tem hard skill é um cara difícil de se comunicar, cara, é um cara difícil de lidar, então ele é difícil de lidar com pessoas. Então pra mim não dá pra desassociar e dar um peso maior, pra mim os dois estão juntos, o que você acha? Concordo. Acho que essas características elas acabam vindo antes mesmo de se oficializar, né? E é aquilo, vai muito da descrição, gente, do que aquela empresa espera daquela função. Acho que tem muito disso também, né? Concordo, acho que não tem muito mais a acrescentar, não. Chovendo molhado. Hoje eu ajudo chamando ele para participar do desenvolvimento. Eu acho que, Flávio, dando atividades claras e você conseguindo ver um bom aproveitamento, né? Porque você diz que quando você deixa ele atuando sozinho, ele não performa. Ele é um júnior, ele não vai performar mesmo, né? Isso vem ali com uma questão da maturidade dele e da capacidade. Se o cara for muito travadão, dá um prazo. O que você espera dele dentro dos próximos 6 meses? E não é só você esperar, né? Esperar e comunicar a ele também, né? Qual que vai ser a trilha de desenvolvimento dele nesses próximos 6 meses, 1 ano? E aí você vai validando, dando metas claras. Olha, você precisa fazer isso aqui e o resultado que a gente espera de você é X. Se ele te entrega Y, alguma coisa de ruim aconteceu. Bom, ao final desse 1 ano, o que vocês esperam que ele tenha evoluído de entregas para ter mais independência? Ok, essa é uma meta, mas como que você vai conseguir que ele tenha mais independência e que alcance uma maior performance? Então tirar do macro do objetivo dessa meta final daqui a um determinado tempo e quebrando isso em atividades e algo que você possa de fato mensurar, porque se você não pode medir, você não consegue avaliar se ele tá ou não, fica muito subjetivo, entendeu?
Fala sobre como é que é o plano de carreira? Como é que é o plano de desenvolvimento pessoal? Não, PDI? Plano de PDI, desenvolvimento? PDI. Fala sobre o PDI do líder, o PDI do júnior pro pleno. Você lembra disso? Lembra de como era mais ou menos as estruturas de algum lugar, de uma implantação? Não é algo também para se falar assim de forma tão... É porque, assim, o que eu lembro da CIT, tá? Só pincelando. Era uma matriz, tipo um checklist. Então tinha um mega checklist que era o cara top, tá? E aí, para cada uma para cada um dos cargos você tem ali uma graduação a atingir, né? Então, normalmente, a gestão por competências... É isso, gestão por competência. Ela funciona muito dessa forma, né? A empresa como um todo, de uma forma macro, ela tem ali desenhada em torno de 6 a 8 competências, em média. O que é a competência? A competência é a composição entre conhecimento, habilidade e atitude. 3 exemplos. 3 exemplos. Conhecimento. É um cursinho de Excel que eu faço. Não, exemplo de competência, não um detalhe. O que é uma competência? Fala o nome da competência. Uma competência. Vamos lá. Comunicação. Entendi. Detalhe. Comunicação. Bom, então eu tenho um conhecimento em comunicação porque eu tive ali na faculdade uma oportunidade de fazer uma cadeira que me trouxe essa capacidade de conhecer sobre comunicação. É um conhecimento técnico, é um hard skill. Conhecimento técnico. Como que eu consigo usar de técnicas para me comunicar melhor, para deixar a minha comunicação mais clara. Isso é um conhecimento técnico. Quando a gente passa para habilidade, é quando eu pego esse conhecimento e coloco ele em prática. Não é só a teoria, é a prática da coisa. Não é só a teoria, onde eu vou juntar ali a teoria com a prática no meu dia a dia. Então, quanto mais eu pratico aquilo que eu conheço, eu me torno mais hábil. E a atitude, ela nada mais é do que você colocar a sua influência, a sua forma de ser, a sua personalidade perante esse conhecimento e essa habilidade. Então, ou seja, se a gente fala da comunicação, né? A comunicação, você vai se tornar... Qual é a sua forma de se comunicar? Então, você pode ser uma pessoa excelente em observar outras pessoas e trabalhar essa comunicação com elas. Então, eu sei que com o Luiz, eu preciso falar de uma certa forma para que ele consiga receber a minha mensagem de uma forma positiva e consiga entender o que eu estou dizendo. Já com aquele outro tipo de pessoa, eu entendo que ele tem uma outra forma de se comportar, então eu preciso me comunicar com ele de uma outra forma diferente. Então eu vou unir aqui um conhecimento que eu conheço sobre comportamento aliado à comunicação, junto isso a uma habilidade onde eu vou praticando, vou testando, vou tendo ali os meus entendimentos e junto isso a minha forma de ser, a minha personalidade, que é onde, né, você coloca ali sua arte em prática e vai amadurecendo. Isso te torna mais competente ou não em determinada competência, né? Entendi. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Não, ficou claro mesmo. Não? Ficou uma bosta? Não, mas... Ficou complexo. Complexo? Tá, vou praticar melhor essa forma de explicar. É onde você... Então, assim, vamos lá. Então, dentro de uma avaliação por competência, a empresa tem ali as macro competências e o quanto é importante para aquela pessoa de desenvolvimento ter esse desenvolver em tais competências. A comunicação realmente é uma competência crucial para um cara júnior ter uma boa avaliação? Considero que não, pelas atividades que ele desempenha, não. Mas ter uma competência de ser orientado a tarefas. Então, ele já precisa performar melhor naquela competência de ser orientado a tarefas. No final das contas, a gente pode resumir da seguinte forma. É a cenourinha na frente. Então, você consegue olhar um plano macro, que fala desde o micro, do menor skill possível, ao máximo skill possível, e você sempre consegue olhar para frente e ver a cenourinha. Ver, tipo, o que eu tenho que evoluir? Em cada uma das cadeias, cada uma das métricas que competem à tua profissão.
E isso dá clareza de onde você estava para onde você vai e o que é o limite para você virar de um para outro. Então, preciso de controlar, preciso melhorar minha capacidade de comunicação, preciso melhorar minha capacidade de resolver problemas, preciso melhorar minha capacidade de trabalhar em equipe, preciso melhorar entrega, prazo, enfim. Só que isso, quando você qualidade. fala dessa forma, é muito vago, é muito amplo. Então, o importante é quebrar. Não é que você vai trabalhar melhor em equipe. Por isso que, assim... Eu entendo, mas... O que você vai precisar fazer, agir, mas é outro assunto. você conseguir... É outro assunto. Eu não queria entrar nesse nível de detalhe. Não, por isso que eu falei que senão fica complexo, entendeu? Por isso que eu falei que é complexo. Não aumenta a complexidade. Bom, vamos lá, massa. Eu já acredito que sênior e tech leads podem coexistir na mesma equipe. Cara, pra mim pode coexistir sênior, tech lead e arquiteto, todo mundo junto, tá? Não tem problema nenhum. A função de cada um é diferente. O sênior tá mais preocupado, o job description dele é entregar negócio. O job description do tech lead é ajudar os devs na execução da atividade de negócio. O papel do arquiteto é servir a ambos com arquitetura. Então, são papéis muito bem definidos. Então não há problema na existência desses perfis lado a lado, tá? Não há problema nenhum nisso, tá? Muita gente questiona dos interesses e ambições de cada uma das funções, tá? Do ponto de vista estratégico, o dev muitas vezes está mais preocupado com a entrega do caso de uso dele do que com a arquitetura como um todo. E a arquitetura como um todo é a parte estratégica que vai ajudar você a chegar no objetivo de negócio lá na frente. Não é incomum você pegar um dev que tem um objetivo claro de entregar um caso de uso e a forma como ele entrega o caso de uso vai gerar um impacto lá na frente que a aplicação não sobe em produção. Eu, em 2015, fui corrigir um projeto que não passava de 10 usuários simultâneos em produção. Então, a demanda era 1.000 e só não passava. A demanda, quer dizer, o limite de contrato, o número em contrato era 1.000, então foi estipulado, e não tinha 1.000 usuários para usar, eram, sei lá, 500, 600, mas foi definido 1.000 como limite, como barreira, né, como régua de corte, e a aplicação não passava de 10. Então, e por quê? Cara, foco no executar o negócio. Tiraram o arquiteto no primeiro ano de projeto. O projeto começou com o arquiteto no primeiro 6 meses, 1 ano. Logo depois o cara foi embora, não botaram ninguém ali e o projeto continuou sendo tocado do jeito que estava e sem preocupações de arquitetura. Porque os interesses são diferentes. Você responde, você é bem qualificado pelo que você entrega de negócio. O arquiteto é bem qualificado pela estabilidade do projeto, a saúde do projeto no longo prazo. Então são interesses diferentes. Então, e tá certo. E é por isso que o juntar as funções de arquiteto e dev é muito complexo, ou não funciona tão bem. Porque o cara, ou ele está preocupado em ser ágil, ser rápido para entregar negócio, ou ele está preocupado com a longevidade desse projeto, a saúde desse projeto no longo prazo. Então a grande dificuldade é dosar esse interesse. Quando você despersonifica isso, bota em duas pessoas, quando você personifica, ao contrário, perdão, quando você personifica isso em duas pessoas, são duas pessoas produzindo um embate. E é esse o ponto que é bom da coisa, que é você ter esse embate acontecendo para que um convença o outro e aí você tem os interesses da empresa representados em duas posições. Então, porque você tem um interesse sendo representado, o arquiteto tem um interesse representado e ambos são interesses da empresa. Então esse é o ponto, tá? A gente respondeu o Rafael Nara. Para vocês não deve ser, não precisa ser necessariamente um líder? De forma bem prática, não. Não. Até por entender o que é um líder, né? Liderança não é uma competência treinável, mas não necessariamente. Por vezes a gente vê uns líderes que têm aquele comportamento ali mais natural, né? Tem uma capacidade de influência, tem uma capacidade de comunicação, de colocar suas ideias em prática, né? De vender suas ideias e inspirar pessoas. Então, naturalmente, ali ele vai ter algumas características de liderança. Mas se é de uma vontade, uma demanda da empresa, uma vontade da pessoa se desenvolver enquanto líder, é totalmente possível. É uma competência treinável. Para uns pode ser que dê um pouco mais
exigem um pouco mais de esforço, para outros acontece de uma forma mais natural. Eu não acho que seria necessário, tá? Mas se ele gostar, é um passo para ele se tornar tech lead. Tá? Então eu acho... Sim, é um passo para ele se desenvolver na área ali, gerencial. E aí tem que se estudar. Não só gerencial. Não, para ser um tech lead ou para área gerencial, se ele quiser, entendeu? Mas não necessariamente. Ele não é essa restrição, tá? Não é essa restrição. Você pode ser um cara menos people, e ser sênior, arquiteto, não tem problema nenhum, tá? Quanto menos people nesses cargos vai ficar mais complexo, quanto mais alto, mais complexo, mas funciona também, tá? No cargo de arquiteto existe um problema que é o seguinte: muito da comunicação acontece comunicação com leigos, comunicação com um diretor, com um presidente de outra empresa, com pessoas que não conhecem o tecniquez. Então uma coisa que vai fazer diferença na tua vida é conseguir simplificar a comunicação, simplificar em termos não técnicos. Uma evolução do dev para o arquiteto também passa pelo processo de simplificação do diálogo, simplificação da conversa. Para você conseguir conversar com o tiozinho da esquina de site, o tiozinho da esquina tem que conseguir entender o que você quer dizer. Muitas vezes isso vai ser relevante para você passar o senso de emergência, o senso de prioridade, o senso de quando um problema é emergente que vai acontecer. Então, você ter que melhorar a comunicação nesse nível te ajuda a conseguir passar ou transmitir o quão grave é uma coisa. A premissa básica é que do outro lado, a pessoa não entende nada de tecnologia. Talvez entenda um pouquinho, mas a premissa básica é que não entenda nada. Então você precisa dizer com analogia, com demonstração, com, sei lá, com números. Outro ponto importante: muito da conversa do arquiteto é com o executivo. Então, seja diretoria, seja board, não importa o cenário, muitas das conversas acontecem ali também. Muitas não é o maior, não é a maior parte do tempo, longe disso, tá? Mas acontece com certa frequência mais que outros perfis. E uma das coisas que vai movimentar muito essa galera mais executiva são números. Número que você pode produzir de diversas formas. Observabilidade, seu issue tracker lá, o Gira da vida, Azure DevOps, tem métricas importantes também. Coisas que deem a direção pautada em números e não pautada em achismos. Tá? Vai fazer muita diferença, mas muita diferença na tua comunicação com o time executivo. Uma vez que você entrega, tomar decisão com números, a vida fica mais fácil, vocês falam a mesma língua, tá? Verdade. E aproveitando, hoje rendeu, né? Já são 7h36. Vou só colocar aqui o ponto pra gente não se alongar muito mais. Por mim, fechou. Por mim, é responder um ou outro aqui e fechou. Eu queria só fechar com a ideia do como demonstrar a senioridade em uma entrevista e um currículo. Ter uma comunicação clara e eficaz, que foi comunicação, algo que a gente falou muito aqui, que eu acho que é o grande terror, assim, de muitas equipes, de muitas pessoas. Foco nas habilidades avançadas, solução de problemas, demonstrar, né, essa solução de problemas como, né, demonstrar sua experiência, suas habilidades técnicas avançadas, como linguagem de programação, os frameworks, tecnologia de infraestrutura, as práticas de arquitetura de software. Além disso, falar sobre os projetos específicos em que você trabalhou e as contribuições que você fez, né? Qual foi o seu papel ali, sua responsabilidade dentro dessa equipe. Solução de problemas, demonstrar sua habilidade de solucionar problemas, identificar e solucionar de uma forma prática, né? e eficaz. E com foco em sempre encontrar soluções ao invés de relatar problemas, como a gente falou lá atrás. Habilidade de liderança. Tem uma frase muito velha, que eu acho que a frase está cancelada já, mas se você tem um problema e não tem a solução, você é parte do problema. É verdade, concordo. Concordo. Capacidade de trabalhar sob pressão, que a gente também já abordou aqui hoje. Orientação para resultados, né, que demonstra a sua forma de como é que você lida com os projetos e o papel que você teve em lidar com esses projetos, como que você alcançou esses resultados de uma forma concreta. E aí eu acho que o exemplo que você acabou de trazer da questão do números, né? Se você consegue trazer números, você consegue tornar isso mais palpável, né? Mais real também, né? Não é incomum
tá? Problemas do dia a dia serem problemas só para a pessoa que relata e não para a empresa. Tá? Uma coisa é um problema que você tem com uma tecnologia, com um software, com suas atividades no dia a dia. Outra coisa é isso ser um problema para a empresa. Tá? São coisas diferentes. Muita gente acha que por o mundo dela tá ruim, porque ela tem alguma coisa ali atrapalhando ela no dia a dia, para a empresa está ruim. E às vezes para a empresa, ela sabe que está ruim para você e é isso que ela quer mesmo, cara. Quem vai executar esse papel aqui tem alguma coisa ruim para essa pessoa mesmo, porque eu tenho que alguém executar aquilo. E comportamento ético, né? Que o comportamento ético demonstra um comportamento profissional, explicando como é que você consegue manter os padrões de integridade e ética no trabalho. É uma questão de caráter, né? Seria isso. E aí o próximo seria quantos anos de carreira o desenvolvedor sênior pode ser considerado sênior. A gente falou sobre isso? Falamos lá no início. A gente começou assim. Então tá bom. Começamos assim. E quais atalhos podem ajudar um desenvolvedor iniciante a alcançar a senioridade? Então, trabalhe em projetos desafiadores que vão te trazer aquele empuxo, né, para trabalhar, ajudar outros desenvolvedores iniciantes a se expor com mais frequência a problemas mais complexos, de se aprender, se colocar à prova mesmo, né, sem ter pedindo ajuda e se esforçando mesmo, se colocando ali de maneira a desenvolver suas habilidades mais avançadas de soluções de problemas. Eu escolhi para minha carreira lá em 2002, mais ou menos, me envolver na maior quantidade de problemas possíveis, na maior quantidade de problemas diversos, enfim, e eu priorizei lugares onde eu tinha mais autonomia. Então, primeiro eu comecei na Petrobras, onde eu tinha zero autonomia. Depois, na Petrobras, eu tive alguma autonomia ali quando eu fui para o time de arquitetura, mas quando eu vim para o Rio em 2015, 2005, eu entrei e voltei do zero e não tinha autonomia novamente, só vou ganhar autonomia mais tarde. Mas o ponto é que eu me envolvi no máximo de problemas possíveis para que eu pudesse, porque eu sabia que cada problema é diferente daquele que eu me envolvesse, em que quanto mais eu tivesse responsabilidade sobre eles, mais eu podia exercitar o processo de tomada de decisão, mais eu podia exercitar a resolução de problemas onde a ideia sobre a resolução de problemas era minha. E eu podia validar o que estava certo, o que estava errado, validar mesmo a forma de trabalho. Levei alguns anos ainda para virar arquiteto, comecei, meu primeiro projeto de arquitetura foi em 2008, como arquiteto full-time, mesmo fazendo arquitetura já há muito tempo. Então levei alguns anos para isso, mas o fato é que poder passar por esses problemas e por esses diversos projetos é o que me deu repertório, e uma das coisas que fez muita diferença para mim foi repertório. Para poder ver cenários diferentes, problemas diferentes, tecnologias diferentes, frameworks diferentes, formas de trabalhar diferentes, de organizacional diferente, tudo isso junto me permitiu resolver alguns problemas que pouca gente resolvia. E isso dá um skill que é único e um skill que é bom por ser único. E é bom porque muitas vezes eu resolvia problemas que a gente estava ali há meses e não resolvia, a gente resolvia em horas. Então, conseguir produzir esse tipo de skill te ajuda no dia a dia para você se projetar fácil, tá? Esse é o ponto. Legal. Encontre mentores, a gente já falou sobre isso, né? Encontrar mentores que pode ser uma maneira valiosa de acelerar esse seu conhecimento, esse seu aprendizado, né? Para que você possa ter mais insights, ou seja, um colega, um chefe mesmo, alguém que esteja ali em outro projeto, que você sabe mais do que você e que já percorreu um caminho que você quer percorrer. Então, tá ali junto dessa pessoa, talvez de uma forma formal ou nem tão formal assim, né, para que ela possa te servir como, te ajudar ali a estruturar esse caminho que você tem a percorrer. Buscar feedback constante, então buscar feedback não só do seu gestor, mas também dos seus pares. Eu acho que é super importante. Se não existe essa cultura, né, esse programa institucionalizado oficialmente, fazer esse movimento por você mesmo. Só te viu uma empresa. Mas infelizmente é uma realidade, mas fazer esse movimento eu acho que vai te ajudar a colher mais informações e fazer com que você amadureça mais rápido, né? E entender também a forma como se conhecer, né? Entender a forma como você recebe esse feedback. Se você vai ficar
puto da vida, se você leva numa boa. É entender isso e parar ali para digerir essa informação, entender se faz sentido ou não, entender o que você precisa mudar e como que você vai fazer para melhorar. Busque treinamentos e certificações se fizer sentido. Treinamentos aqui a gente falou que é um estudo, né? É um trabalho de aprendizado contínuo. Ter um norte também para onde você vai, para onde você quer ir, e ter isso bem mapeado, né? O que eu preciso agora, o que eu acho que preciso dar aquele refresh, né? Aquela revisada. O que o mercado está pedindo, o que as empresas que onde eu desejo trabalhar um dia estão pedindo, até para que você possa conseguir entender essas lacunas que você precisa preencher e o que você vai dar prioridade naquele momento. E as certificações, no caso, para alguns fazem sentido, para outros não, mas que também requer uma preparação aí para poder fazer as provas de certificações. Certificação tem um ponto importante, que é a certificação não vai te garantir que você é um especialista ou que você é bom em alguma coisa, tá? Longe disso, elas não têm essa função no mercado. Mas ela é igual uma faculdade, que é um badge importante que te diferencia, tá? Então esse é um ponto importante. Ao olhar um cara não certificado, olhar um certificado com o mesmo currículo, quem é certificado tem vantagem. Então é um badge, enfim. Mas vou gastar dinheiro, energia e tal, fazendo certificação não serve de nada, não é isso. Não é que não sirva de nada, mas ela não é um atestado. Ela não é um atestado como já foi no passado. Tem uma área nebulosa nisso aí, porque tem muita gente certificada com capacidade técnica não compatível com a certificação, tá? Sim, verdade. Bom, outro ponto. Colabore com outros desenvolvedores. A partir do momento que você se coloca à prova, e esse item complementa o primeiro, né? Trabalhe em projetos desafiadores. Então, colaborar com outros também vai te trazer novos insights, novos pontos de vista, né? Português, faz bem? Para que você consiga trabalhar algumas habilidades ali que você considera importante, né? Observar, aprender, se comunicar, trabalhar em time, né? Em colaboração. Então, um dos exemplos aqui é aprender as práticas recomendadas de desenvolvimento de software. E dedique-se a projetos em paralelo. Se você tem esse tempo, é importante, né, participar ali em projetos de uma comunidade, em projetos de open source, que vão te ajudar nesse desenvolvimento também inicial ou já mais avançado, para ampliar esses conhecimentos e aprimorar as habilidades técnicas. Massa. Bom, gente, fechamos. Boa noite a todos. São 19 horas e 46 minutos dessa sexta-feira, dia 3/3/2023. E, bom, a gente se vê na próxima. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Quem não deu like, dê like. Isso ajuda a compartilhar o conteúdo aqui, fazer a galera, enfim, engajar e ver se esse conteúdo valeu a pena. Se vocês quiserem comentar, comentem para poder dizer o que vocês acharam desse papo. Esse aqui, lembrando, a nossa experiência, a intenção é fazer um bate-papo descontraído às sextas-feiras, para a gente poder passar, enfim, transformar o bate-papo em casa em um bate-papo mais amplo, e trazer vocês para dentro de casa também, para a gente conversar sobre esses temas. É legal estar com vocês aqui. Vi muito aluno no chat hoje aí, massa. Obrigado, galera. Bom, é isso. Obrigadão a todos. Obrigada, Anderson, que você colocou top a live, hein? Que bom. Tragam pra gente, né, mais sugestões do que vocês gostariam aqui que a gente trouxesse pra gente poder trocar essa ideia. E dessa maneira mesmo, de uma maneira leve, um happy hourzinho de sexta-noite. Hoje a gente acabou estendendo, bom, sinal que foi bom, fico feliz. Que bom que vocês gostaram. E essa é a nossa forma realmente de contribuir, de estar aqui um pouco com vocês. E obrigada pela audiência e nos vemos na semana que vem. Isso aí. Né? Valeu, galera. Bom final de semana. Vamos lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.